Como último assunto nosso, queria trazer com você aqui também a discussão para a presidência da Câmara dos Deputados. A gente vem acompanhando uma série de movimentações e a gente teve recentemente também a notícia de que Marcos Pereira, que é o presidente nacional do Republicanos, desistiu da candidatura dele em favor de Hugo Mota, que é o líder ali do partido na casa. Informação divulgada por aqui. Pereira era um dos três principais nomes da disputa. A gente lembra também aqui junto do líder do União Brasil, Delmar Nascimento, e também do líder do PSD, Antônio Brito. Ele que era visto, o Mota era visto aí um dos nomes, o Hugo Mota agora no caso, era visto como um dos nomes favoritos do presidente da Câmara, Arthur Lira, mas tem muita coisa por trás aí dessa movimentação, tio Rei. Como que a gente pode ver agora, então, essa desistência do presidente nacional dos republicanos aqui de desistir a essa corrida para a presidência da Câmara? É um capítulo final nesse imbróglio todo, a gente ainda vai acompanhar muita coisa. Eu até lembrei ontem, não é, da coisa do poema Quadrilha do Drummond, né? Sem qualquer trocadilho, eu não estou chamando essa turma toda de quadrilha, não, tá? Porque quando eu quero chamar de quadrilheiro também eu chamo, mas não é isso. Mas é que o poema Quadrilha é engraçado porque tem ali uma expressãozinha que eu vivo usando, né? Enfim, era assim: Carlos amava Dora, que amava Lia, que amava não sei o quê, que amava não sei o quê. O Chico Buarque até usou isso no fim de uma das músicas, né? E aí o Drummond dá o destino de cada um, né? Uma ficou para tia, outra se suicidou, outra não sei o quê, outra não sei o que lá, e a Lia, que é um do fio condutor ali do poema, acabou se casando com o J. Pinto Fernandes, que não havia entrado na história, né? Então o J. Pinto Fernandes é meio virou para quem gosta do Drummond e para quem ainda lembra que literatura existe, virou uma espécie assim, um elemento que não tinha entrado na história, como ele diz no poema, né? Que não tinha entrado na história. Que não tinha entrado na história e de repente salta, né? Pro, pro protagonismo, né? E o Hugo Mota virou J. Pinto Fernandes da disputa da presidência da Câmara, né? Tava ali no bololô, claro, mas não era, de longe, não era o favorito, né? O Elmar Nascimento, desde o início, era considerado o favorito, não conseguiu se entender direito com seus pares, né? Com seus pares, eu digo, nem é com o conjunto dos deputados, mas existem pessoas importantes ali, né? Que decidem esse negócio. Por exemplo, Kassab é uma pessoa importante. Ele tinha o Antônio Brito, que, aliás, é um bom deputado. Eu entrevistei como pré-candidato, mas não se entendeu com o presidente do Republicanos, que também era candidato, né? Acabou retirando a candidatura e disse: Bom, eu retiro, mas então aí passou a apoiar Hugo Mota. Hugo Mota, que também é do agrado do Arthur Lira, né? Que tem tido, a despeito do seu passado, né? Íntimo do Eduardo Cunha, votou pelo impeachment da Dilma, mas ele tem mantido um bom relacionamento com o PT. Há uma certa desconfiança, mas também confiança, confiança. O PT estava mais. Desses todos, se o PT pudesse escolher, seria o Marcos Pereira, se pudesse escolher, né? Com quem o PT se entende melhor, né? Presidente dos Republicanos. Mas a candidatura se tornou inviável, disse ele, não conseguiu fazer acordo com a turma do Kassab, não sei o quê, retirou a sua candidatura, e aí o Hugo Mota, o J. Pinto Fernandes, desponta como favorito nesse momento, né? Porque a essa altura o PT retirou suas restrições, teve ali uma boa conversa com o Lula. O Tarcísio passou a apoiá-lo, aliás, é do Republicanos como Tarcísio, né? Também não vai ter restrições importantes, acho, no bolsonarismo, né? E tem o apoio, e é um candidato que goza da simpatia do Lira, né? Então, aos 34 anos, repare que ele vai fazer 35 em setembro, né?
Porque se ele nem poderia hoje, se ele fosse presidente da Câmara, você sabe que ele nem poderia assumir interinamente a presidência, né? Sabe disso, né? Porque para assumir interinamente a presidência tem que ter 35 anos, pelo menos, que é a idade mínima para ser presidente da República, né? Então ele é um candidato muito jovem para esse cargo, né? Vai fazer 35, acho agora, esse mês. E a partir daí, então, e outra, quando ele for assumir, né, ele já terá 35. Mas hoje, por exemplo, é tão jovem que o presidente da Câmara é o terceiro na linha sucessória, ou o segundo, dependendo da contagem que você faça, que é o presidente, o vice e depois é o presidente da Câmara. Estando impedidos os dois primeiros, é o presidente da Câmara. Hoje ele não poderia assumir, né, porque não tem idade para isso. Não tem idade, mas conseguiu trânsito político, né? E isso só indica, para o bem e para o mal, tem sido para o mal, como o parlamento é uma realidade paralela, Não, ia te falar né? aqui, tio Rei, rapidinho, tava pedindo pro pessoal abrir meu microfone aqui pra falar que tava vendo aqui, tá chegando o aniversário dele, é dia 11 de setembro que vai fazer 35 anos. 11 de setembro? Então pronto. Tá chegando, 11 de daqui a pouquinho setembro. pode. Daqui a pouquinho já pode. Mas veja a juventude dele, é isso que eu estou dizendo. Por pouco, né? Por um ano ele vai. Mas um pouquinho menos e ele não poderia, né? Mas não pode ser presidente da Câmara assim? É uma questão, né? É uma questão. Se o presidente da Câmara tem entre suas funções substituir o presidente, como é que ele vai substituir o presidente se ele não tiver idade mínima para substituir? Essa questão já apareceu antes, né? É, De qualquer modo, veja como o Congresso é uma realidade paralela mesmo. Para o bem e para o mal, eu digo, e pode ser para o mal. Vamos lá, para o bem. O Brasil não somos os Estados Unidos. Lá nos Estados Unidos, uma das razões da crise política, eu já explico que eu estou falando isso, não percam o fio. Uma das razões das crises políticas nos Estados Unidos, grave, que, enfim, permitiu ao Donald Trump fazer aquilo que fez, é que não existem zonas cinzentas. Ou se é democrata ou se é republicano, e acabou. E como não tem folia das emendas também, né? Você é democrata ou republicano? Fim. Por causa de um voto no Senado, pode fazer escarcel, porque um voto no Senado pode simplesmente paralisar o funcionamento da máquina pública, se você não aprova o orçamento. E você pode não aprovar o orçamento por um voto. Isso aqui no Brasil não acontece assim. Hum? Afinal de contas, Natália, se eu lhe perguntar, mas no Brasil quem é a oposição quando a gente olha para o parlamento? Hum? A resposta, você só pode me dar uma resposta. Depende do tema, tio Rei. Depende do tema. Porque se a gente for pegar, quem é a oposição no Brasil? PP é? Não, né? Não é. Está no governo. Republicanos é? Não, está no governo. PSD é? Não, está no governo. União Brasil é? Não, está no governo. Todos esses partidos de direita estão no governo. E quando é para votar questão indígena, aí estão todos fora do governo. Tem essa. E quando é para votar a questão de arma, quase todos estão fora do governo. E se for acabouço fiscal? Aí uma boa parte está no governo. Mas e se for para manter a indecente desoneração da folha de 17 setores e das prefeituras? Aí estão fora do governo também. Então não dá para saber aqui o que é governo e o que não é governo, né? Obviamente, isso é ruim porque impede que determinadas políticas públicas avancem. Porque você nunca sabe com quem você está lidando. Ou sabe, isso aqui sim, isso aqui não, não adianta, não vai dar. Por exemplo, emendas. Emendas, toda essa gente se junta contra o governo. Para arrancar, para sangrar o governo com a questão das emendas, né? Agora,
E no caso de uma crise política que possa levar ao caos? Bom, aí então, mas aí, felizmente, a gente tem esse negócio, essa gente que fica aí no meião, Ziblatt e Levitsky de novo, né? A direita brasileira, no tal do prefácio, uma parte da direita brasileira fez o que a direita americana não fez, reconheceu o resultado da eleição e não foi por aí que veio a crise, que veio o caos. A crise e o caos vieram por outro lado, do 8 de janeiro, né? Então, veja, nós teremos um candidato à presidência da Câmara, muito provavelmente, se não for o Hugo Mota, eu acho que vai ser ele. Se não for que seja outro, que vai ter o apoio do Lula e do Bolsonaro. Hum? Eu te pergunto, em alguma outra circunstância, é possível alguém ter o apoio do Lula e do Bolsonaro? É? Não. No Congresso vai ter. Se você vai ter um candidato à presidência da Câmara que vai ter o apoio do Lula e do Bolsonaro e do Lira, que é o atual presidente, isso indica com quem de fato está o poder. Claro, o Lula tem o poder executivo, tem um monte de coisa que é próprio do presidente e tal. Mas o poder, o establishment da República, está onde? Não está mais no executivo, está no legislativo. É o legislativo que diz: vocês não têm chance de brigar, porque aqui vocês vão ter que apoiar, se quiserem ter interlocução, aquele nome que se tornar viável aqui. Não são vocês que tornam viáveis os nossos nomes, ou que tornam viável um nome de nós. Nós decidimos aqui. Alguém poderia objetar. Que bom, né, Reinaldo? Poderes independentes e harmônicos. Que bom que seja assim. Seria bom que fosse assim se o Congresso não tivesse quase 25% do que sobra de dinheiro no orçamento. Para usar como bem entende e sem precisar prestar contas. Neste momento, há um debate em curso, graças à liminar concedida pelo ministro Flávio Dino, a uma DPF, aí sim, uma DPF cabível do PSOL, né, sobre a execução do orçamento e das emendas orçamentárias, né? Mas então, eu peço que reflitam essa coisa que acontece na Câmara, né? Lula e Bolsonaro apoiando eventualmente o mesmo candidato, né? Há aí uma movimentação, MDB, PSD, União Brasil, pensando, quem sabe, a gente possa lançar um nome alternativo, mas não sei, duvido que prospere, né? Então é isso, é um parlamento que mostra sua independência, insisto, para o bem e para o mal. Sua encruzilhada toda aí, como já diria aqui dentro da sua referência, do seu poema de Drummond aqui, né, Tio Rei? Quase que um suco de centrão aí, essa zona cinzenta aí, que seria esse suco que a gente tá analisando. E veja, centrão que falta aos Estados Unidos. No aludido prefácio, de algum modo, eles não chegam a falar assim, mas dizem assim, um centrão nos Estados... É que nos Estados Unidos não tem Não espaço para cabe, isso. né? Mas um dos caminhos para salvar a democracia americana é mudar um pouco essa perspectiva lá deles também, que é uma perspectiva que leva à crise, né? Aqui pode até ser uma resposta a crises institucionais, mas, por outro lado, há o sequestro do orçamento, E é né? importante, né? Parece que a gente está falando de algo distante, mas quando a gente fala de presidência da Câmara, Não. como o Tio Rei estava ressaltando aqui, gente, são nomes ali que, entre suas atribuições, podem substituir o presidente, cuidam ali de parcela importante do orçamento, tem discussões importantes aí sobre governabilidade de quem todo mundo aqui elegeu, então pauta importantíssima no nosso Olha Aqui, Tio Rei.